Gente, 10h19. Bom dia. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Eu quero mandar um abraço aqui para nossa ouvinte Maria Vanelli. Alô, Maria Vanelli! Maria Vanelli estava dando um passeio, ela estava meio sumida aí, tinha tempo que não ligava para cá. Aí agora eu fiquei sabendo que ela estava lá no nosso querido estado do Espírito Santo. Foi lá visitar a família, dar um passeio. Muito bom, né? É bom demais. E daqui a pouquinho, a gente vai agora iniciar as nossas informações do dia, o quadro Batendo Bola, e na sequência, logo após, a gente vai atender o pedido da Maria Vanelli e vamos ouvir aqui a música Por Amor Te Deixo Ir, interpretada pelo Zezé de Camargo e Luciano. Ô, dupla que faz falta, né? Meu Deus do céu, uma dupla tão boa, podia estar junto até hoje aí os dois. Mas enfim, vamos seguindo aqui com as nossas informações para o dia de hoje. E os termômetros nesse momento registram 21 graus centígrados. Olha, o tempo tá nublado aqui. Na verdade, não vou dizer, né? A previsão fala que tá nublado, mas não tá completamente. Tá um pouco encoberto, essa é a verdade, né? As máximas, elas vão variar hoje de 22 a 24 graus, as mínimas entre 14 e 16 graus. Hoje tem 13% de probabilidade de precipitações. Amanhã, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a probabilidade de chuva é de 24%, que é uma baixa probabilidade. Os termômetros devem sofrer uma leve queda de 1 grau, tanto na previsão das máximas quanto nas mínimas, ficando aí possivelmente entre 14 e 22 graus. Na sexta-feira, a chuva tem probabilidade de apenas 16%. E os termômetros registram aí uma queda na mínima, que vai a 12 graus centígrados, e a máxima se mantém nos possíveis 22 graus. No sábado, as precipitações é de apenas 8%, uma probabilidade baixíssima, e mais uma queda nos termômetros. A mínima deve chegar a 11 graus, e a máxima sobe para 24 graus. Iniciando a semana no domingo, apenas 7% de probabilidade de chuva. E os termômetros registram uma leve alta na temperatura. A mínima deve ficar em 12 graus e a máxima em 25 graus. É isso aí. Essas são as informações da previsão do tempo para o começo da semana também, né? Hoje, o índice de emissão de raios ultravioletas, eles estão classificados como baixo, no nível 2 da escala, que vai até 11. E essas foram as nossas informações do tempo. Batendo bola com Ricardo Rosa. Análises e polêmica do esporte. É isso aí, meu amigo ouvinte. Hoje, quarta-feira, nós já estamos recebendo aqui o Ricardo Rosas, porque como amanhã é feriado de Corpus Christi, não haverá programação. Então, o Ricardo está aqui com a gente, antecipando aí as informações do esporte para todos nós, né? Ricardo já trouxe o seu bom dia e agora é hora de escalar o Ricardo Rosas
para trazer o nosso noticiário esportivo. Fala, Ricardo! Fala, Wellington. Vamos nós nessa salada futebolística que, né? É isso aí. Esse programa, esse monte de campeonato acontecendo, que agora vai ter uma pausazinha de pelo menos um mês, né? Um mês e meio, por causa da Copa. Mas vamos começar então, Wellington, pelo Brasileirão. Semana, né? Final de semana, nós tivemos os seguintes resultados. Flamengo 3-0 no Curitiba, o Bahia venceu o Botafogo por 2-1, o Vasco perdeu para o Atlético em casa por 1-0 e o Cruzeiro empatou com o Fluminense por 1-1, ou seja, na Série A dos Cariocas só o Flamengo venceu. O Flamengo venceu, 2 derrotas e um empate. Com isso o campeonato ficou assim: em primeiro Palmeiras com 41 pontos em 18 jogos, segundo Flamengo 34 pontos em 17 jogos, terceiro Fluminense 31 pontos em 18 jogos, quarto Atlético Paranaense 30 pontos em 18 jogos e quinto Bragantino com 29 pontos em 18 jogos. O Botafogo ficou a 12ª colocação com 22 pontos em 17 jogos. Vamos lá para o rebaixamento, que tem gente voltando para a zona, ué. Ih, aí tem coisa ficando ruim, hein? Em 20º lugar, né, o Lanterna é a Chapecoense, continua. Vai ficar um bom tempo, porque está bem distante, né? Está com 9 pontos em 17 jogos. O 19º é o Mirassol. Certo. Incrível, né? Faz uma péssima campanha no Brasileiro e uma boa campanha na Libertadores. Primeira Libertadores que disputa. Então o Mirassol tem 16 pontos em 17 jogos. Em 18º o Remo, com 18 pontos em 18 jogos. Certo. E adivinha quem voltou para a zona? O Vasco, cara. Eita! O gigante da colina voltou para a zona de rebaixamento. A coisa anda difícil pro Vasco, hein? O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Grêmio com 21 pontos em 18 jogos. Bom, Brasileirão volta só dia 22 de julho agora, Wellington. Vai parar vai ter até que as equipes terão até que fazer uma pré-temporada para poder voltar no ritmo que estavam, por causa dessa parada grande. Série B, Levi. O Cuiabá venceu o CRB, lá em Cuiabá, lá na Arena Pantanal, por 2-0. E o CRB está em 12º lugar na Série B, com 14 pontos em 11 jogos. A Série B não para. Próximo jogo do CRB, dia 7 de junho, contra o São Bernardo, que é o líder da competição e a grande surpresa. Às 19 horas, domingo às 16 horas, dia 7 de junho, CRB e São Bernardo. Série C é o nosso Voltaço, cara. O Voltaço surpreendeu o Itabaiana lá em Sergipe e venceu por 1-0. Com esse resultado, o Voltaço afastou bem da zona de rebaixamento. Maravilha. Está em 13º lugar com 11 pontos em 9 jogos. Próximo jogo do Voltaço em casa contra o Confiança, dia 14 de junho. Confiança? Dia 14 de junho. Série D, onde nós temos os cariocas. Grupo A13. Nós tivemos os seguintes resultados: Água Santa 4, Madureira 1 e Portuguesa 2, América 2. Bom, classificam 4. Nessa chave, a Portuguesa está em terceiro com 14, falta só uma rodada, já está praticamente classificada. A América, Madureira e Pouso Alegre brigam pela 4ª vaga. O América tem 9 pontos em 9 jogos, o Madureira tem 8 pontos em 9 jogos e o Pouso Alegre tem 7 pontos em 9 jogos. Nessa rodada agora teremos Portuguesa e Portuguesa, Portuguesa Paulista e Portuguesa Carioca, América e Água Santa, Madureira e Pouso Alegre. Então, América e Madureira brigando por essa 4ª vaga para a próxima fase da Série D. Na Série D ainda pelo grupo A14, nós tivemos Maricá 1, Nova Iguaçu 0 e Sampaio Correia 1, Velo Clube 0.
Certo. Com esses certo. resultados, o Sampaio é o 13º com 12, o Maricá, 13º, é o terceiro com 12 pontos em 9 jogos, Maricá, 11 pontos em 9 jogos, e o Nova Iguaçu é o 6º com 9 pontos em 9 jogos. Todos com chance ainda de classificar. Última rodada, Nova Iguaçu enfrenta o líder, que é o 15 de Piracicaba, o Noroeste, que é o vice, enfrenta o Sampaio Correia, e o Velo Clube pega o Maricá. Então nós temos boa chance de ter pelo menos 4 cariocas na próxima fase da Série D. Pela Sul-Americana, nós não tivemos jogos, mas certo. todos os brasileiros conseguiram classificar. Né? Nós teremos Grêmio e Bolívar, Bragantino e Sporting Cristal, Santos e Universidade Central da Venezuela. Botafogo vai pegar o vencedor de Lanús e Cienciano. Certo. Bom, deixa eu voltar aqui. Grêmio e Bolívar, como classificar em segundo, quem vencer pega o São Paulo. Tá. Bragantino, Sport Cristal, quem vencer pega o Atlético Mineiro. Certo. Santos e Universidade Central, quem vencer pega o Olímpia. E o Vasco faz a outra semifinal com o Independente Medellín. E o Botafogo espera o vencedor de Lanús e Cienciano. Copa Show de bola. Também ainda não tem data para as próximas rodadas. Libertadores, nós também tivemos sorteios. Os sorteios dos próximos jogos, né? Nós teremos os brasileiros das oitavas, né? Rosário Central e Corinthians, Rosário Central da Argentina e Corinthians. Mirassol pega a LDU, Pedreira. Palmeiras pega o Cerro Porteño, não vejo muito problema com o Palmeiras. O Fluminense pega o Independente Rivadavia. Coincidência ou não, os dois jogaram 2 vezes, o Rivadavia venceu as 2. E teremos um clássico brasileiro pelo sorteio da Libertadores, Cruzeiro enfrentando o Flamengo. Libertadores, então, também ainda sem data definida. Vamos para o tênis, que é notícia triste, né? O nosso grande João Fonseca, que fez uma virada histórica, né? Sendo o primeiro brasileiro a vencer o Djokovic por 3-2, estava perdendo de 2-0, 3-2, ganhou a outra partida e ontem jogou, teve uma tarde infeliz, né? Jogou muito aquém daquilo que ele sabe jogar e acabou sendo derrotado pelo Mendic por 3-0 em Roland Garros e se despediu, né? Jogo, inclusive, assistido pelo Guga, que fez história em Roland Garros. Então, tênis, vamos para o próximo torneio, que esse ainda não deu. E agora a gente vai começar a falar direto de seleção, né? Seleção brasileira. Aliás, todas as seleções já estão com suas convocações. Já sabemos quem vai disputar a Copa em todo mundo. Todo mundo já está com a sua seleção certinha para a Copa, salvo alguma contusão durante essa preparação. Brasil faz um amistoso dia 6 de junho contra o Egito, né? No sábado agora, Brasil e Egito às 19 horas. E no dia 13, a estreia do Brasil contra Marrocos, também às 19 horas. É o primeiro jogo do Brasil na Copa, a Copa que inicia dia 11. De esporte hoje, Wellington, é isso aí, gente. Show de bola, Ricardo Rosas. Essa é a participação do nosso amigo Ricardo aqui no nosso quadro Batendo Bola. Batendo Bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. É isso aí, meu amigo ouvinte. Hora certa. 10h33. 10h33, você segue ligadinho aqui na nossa programação, aqui no Show da Manhã. A gente agradece o Ricardo pelas informações trazidas para nós aqui através
do nosso quadro Batendo Bola, né? Que é o nosso momento esportivo, saber um pouquinho de tudo que está acontecendo, né? Quero também aproveitar, mandar um abraço para a Juliana. Alô, Juliana, bom dia. Ela está também nos acompanhando pelo Instagram, tá? Então um grande abraço aí para a Juliana, né? Eu vou convidar você agora, meu amigo ouvinte que está aí sintonizado, né? Está sintonizado aí conosco, acompanhando o nosso show da manhã, né? Então a gente vai agora também trazer para você as informações, né, do dia de hoje, no nosso quadro aqui, A Hora do Brasil, né? A gente ainda precisa falar acerca de algumas coisas, né? Alguns assuntos aqui que estão em voga, ainda sobre essa questão, né, da classificação pelo ZEUA, acerca dessa decisão do governo americano que passa a reconhecer o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Semana toda a gente falou sobre isso porque o assunto ele tá na boca do povo, né? As pessoas estão comentando a notícia, e aí eu já expliquei bastante sobre isso, falei das consequências, vou tornar a falar disso, que a gente já entrou bastante nesse detalhe. Mas uma coisa interessante aqui, que eu quero trazer para vocês, é o seguinte, veja só essa matéria aqui do jornal Gazeta do Povo, tá? Que traz a seguinte manchete: juiz que condenou Beira-Mar apoia classificação de PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas pelos Estados Unidos. O juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, conhecido por condenar o traficante Fernandinho Beira-Mar e por sua atuação de 3 décadas no combate ao crime organizado na fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia, declarou apoio à decisão dos Estados Unidos de classificar o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A medida foi anunciada pelo secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, e entra em vigor dia 5 de julho, na sexta-feira. Segundo Odilon, a classificação está amparada na soberania de cada país. E nós, inclusive, falamos sobre isso aqui. Para definir e enquadrar grupos que considere terroristas. Abre aspas. Concordo com o enquadramento americano do PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Cada país, amparado por sua soberania, é livre para conceituar terrorismo e classificar como tal atos praticados por qualquer grupo, afirmou em entrevista ao Estadão. E eu falei justamente sobre isso aí, né, ao longo dessa semana. O ex-magistrado citou os ataques promovidos pelo PCC em São Paulo em 2006 e a expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro como exemplos de ações que sustentam a classificação adotada por Washington. Para ele, as facções possuem armamento, estrutura e capacidade operacional que representam uma ameaça relevante. Odilon também destacou que a decisão americana representa... Aliás, deixa eu corrigir aqui. Odilon também descartou que a decisão americana represente uma afronta à soberania brasileira. Também falei sobre isso e expliquei o porquê não é afronta, né? Segundo ele, o presidente Donald Trump apenas utilizou instrumentos previstos
na legislação dos Estados Unidos para enquadrar as facções sem impor ao Brasil a mesma definição. Além de apoiar a medida, o juiz aposentado fez um alerta sobre o avanço do crime organizado no país. Segundo ele, as facções ampliaram sua influência ao longo dos anos e já conseguem se infiltrar em estruturas da administração pública. Tanto que, não sei se ainda está, mas a própria filha do Fernandinho Beiramar, ela era vereadora de um município aí na Baixada. Eu não me lembro qual município, mas ela era vereadora lá na Baixada Fluminense. Fora o caso da Alerj, em que nós temos um deputado estadual que foi preso, o TH Joias, e ele é um faccionado. As investigações, ao menos, estão conduzindo para essa afirmação. Ô Ricardo, pode falar. A filha do Fernandinho Beiramar é a Fernanda Costa. Fernanda Costa? Isso, ela é vereadora reeleita no município de Duque de Caxias. Aí, vereadora reeleita ainda, lá em Duque de Caxias, né? E o caso aí do TH Joias, o TH Joias, ele era um membro financeiro e de relevância dentro da organização criminosa. Ele lavava dinheiro, ele fazia o tráfico de armamento, né? E ainda era um braço político deles, porque ele era deputado estadual. Foi preso, a prisão dele culminou na prisão do ex-presidente da Alerj, o ex-deputado Rodrigo Bacelar, culminou na prisão de mais um deputado estadual, agora recentemente. Eu só me esqueci o nome, Ricardo. Você deve dar uma olhada aí, ver o último deputado estadual do Rio que foi preso agora recentemente, num desdobramento dessa ação da polícia de combate ao crime organizado que levou à prisão do TH Joias e depois desencadeou várias outras aí. Então, para ver como que esse pessoal está infiltrado, não é só na administração em si, não, mas estão infiltrados na vida pública. É o Thiago Rangel, deputado? Thiago Rangel, isso mesmo, deputado que foi preso também sob a mesma acusação. Tá? E aí segue aqui a matéria da Gazeta do Povo dizendo que, apesar disso, o ex-juiz federal Odilon avalia que a eliminação completa de grupos como PCC e Comando Vermelho é inviável. Eu também falei sobre isso ontem, inclusive. O juiz diz o seguinte: a eliminação do PCC e do CV é impossível. A redução de suas atividades delinquenciais, sim, afirmou. E eu falei sobre isso porque ainda dei o exemplo, né, que nos Estados Unidos mesmo, eles não conseguiram acabar com o tráfico de drogas lá e com a ação de grupos organizados para fins criminosos. Mas, embora não tenham conseguido acabar, eles têm tido sucesso no enfrentamento. E a verdade é essa, porque infelizmente, gente, erradicar a prática de crime, ninguém em lugar nenhum do mundo vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer. Entendeu? Agora, o que é possível ser feito através de políticas públicas sérias? É possível você, ao menos, diminuir as atividades delinquenciais, as atividades ilícitas, criminosas. Reduzir isso é possível, sim. Né? Então, eu falei isso aqui sobre ontem, eu falei, né, sobre essa questão ontem, e para você ver que tudo que eu disse, especificamente ontem, inclusive, está indo ao encontro exato do que o juiz federal, um juiz que serviu como juiz por 30 anos, tem 76 anos de idade, é o que ele está afirmando aqui. A mesma opinião
em cima do que eu disse ontem. Né? O ex-juiz, ele vive hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e afirma que ele continua sob a ameaça do crime organizado. Por causa da atuação dele contra traficantes e contrabandistas, ele mantém uma rotina cercada por rígidas medidas de segurança e limita as suas saídas de casa. Ô, gente, esse juiz, ex-juiz Odilon de Oliveira, ele já participou de várias matérias jornalísticas aí sobre a atuação dele, porque ele, durante muito tempo, ele foi o juiz que tinha a maior escolta de proteção no Brasil, por conta das ameaças que ele sofria em razão do trabalho dele. Esse juiz, ele sempre viveu aí cercado de seguranças, cercado, tanto ele quanto a família dele, no local de trabalho dele, tá? Na casa, e por aí vai. Uma pessoa que frequentemente esteve sob ameaça, e ainda está, conforme ele está dizendo aqui, ele ainda segue regras rigorosas de segurança, né? E por quê? Porque ele foi um juiz federal que combateu contrabando, descaminho, crime organizado, tráfico, organização criminosa, tudo. E ele é o juiz que condenou o Fernandinho Beiramar. Precisa de mais? Ele condenou um dos maiores traficantes do Brasil. Então, o que acontece? Qual foi a consequência dele por ter realizado o trabalho que ele realizou? A consequência é essa: ele vive sob ameaça e vive dependendo de escolta armada e armamento pesado. Porque eu já vi, eu não sei, Ricardo, se você já viu entrevista desse juiz na televisão, eles não mostraram, obviamente, que todo o esquema de segurança dele, mas mostraram ali um pouquinho dos agentes que faziam a segurança dele. E assim, pessoas, os seguranças, né, que no caso eram inclusive policiais, estavam andando com 38 ou pistola .40 na cintura, não. Era metralhadora, era escopeta, era só armamento pesado na mão dos policiais que faziam a escolta desse juiz federal. Hoje não sei, né, como que está aí essa escolta dele. Como também a gente nem sabe se de fato ele mora em Campo Grande, né? Porque às vezes traz essa informação aí de que ele mora lá no Mato Grosso do Sul, não sei o quê, traz isso só para poder confundir. Às vezes o juiz não está nem morando no Brasil, né? O que, de qualquer maneira, ainda que ele esteja lá no Rio Grande, no Mato Grosso do Sul, a matéria fala que ele vive sob forte regime ainda de segurança e de rígidas regras, evita inclusive sair de casa e tal. Então, para você ver, a pessoa, de certa forma, perde a paz, perde um pouco da liberdade, né? O juiz não pode, ele não pode ter uma vida comum, e não porque ele tenha feito algo errado, pelo contrário, porque ele cumpriu a missão dele, né, como juiz. Então, o que acontece é justamente isso. Essas organizações, elas são organizações terroristas, sim. Ou você vai falar para mim que esse juiz
Resultou que, resumindo um pouquinho da história de vida dele, você vai falar para mim que esse juiz ele não vive debaixo de um terror, né? Ele vive debaixo de um terror. Chega um ponto que, assim, é claro, a pessoa acostuma, vai indo, acostuma, né? Ele já deve ter acostumado aí com essa rotina. Mas o fato é que esse juiz, ele é um juiz que está pagando uma pena pelo fato de ter desempenhado um trabalho, né? Pelo fato de ter realizado a sua missão institucional. E qual foi a missão dele? Combater o crime organizado. Foi isso que ele fez, né? Qual foi a ação dele? Combater o crime organizado. E aí, ele está aí pagando a pena por isso. Então, tem como haver a passada de pano nessas organizações? Tem como você querer entender que a atuação dessa gente é uma atuação que não dê, ou que tenha algum tipo de dificuldade, enfim, para poder ser classificada de forma dura mesmo como organizações criminosas, do ponto de vista da legislação americana, que entende que esse grupo é um grupo terrorista. Eu falei ontem, né, sobre isso, que cada país tem a sua soberana autonomia de dizer o que é que eles entendem por grupo terrorista. Aqui no Brasil, o entendimento jurídico aqui é que só é organização terrorista aquelas que têm finalidade política, religiosa, separatista, enfim. Nos Estados Unidos, o conceito é um conceito mais amplo. Então, na realidade americana, eles classificam como terroristas também organizações com fins de realizar, da prática de crimes que ocorrem de forma organizada, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, a privação de direitos civis, como acontece aqui no Brasil. Esses grupos aqui no Brasil, eles promovem a privação de direitos civis. Eles promovem a privação do ir e vir, quando eles determinam um toque de recolher, quando eles colocam barricada na rua, né? Então, o que ocorre é que nos Estados Unidos o entendimento sobre grupo terrorista ele é um entendimento mais amplo, e aqui no Brasil é mais restritivo, né? Aí ontem eu ainda cheguei a falar qual país que está certo do ponto de vista jurídico. Os dois. O Brasil, por ter o entendimento mais restritivo, e os Estados Unidos, por ter o entendimento mais amplo, ambos estão corretos. Porque aí, do ponto de vista jurídico, né? E por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, meus amigos, porque cada país tem a sua soberania para determinar
os conceitos da sua legislação. E é isso. Agora, de forma individual, aí eu ainda falei antes, se você me perguntar, ué, qual o conceito que na sua opinião é um conceito melhor? Na minha opinião, eu gosto mais da conceituação americana, que é mais ampla. Porque infelizmente aqui no Brasil, a lei como está hoje, ela não causa medo na criminalidade. Tanto que a criminalidade a cada dia ela é crescente. Por quê? Não tem medo. Eles não têm medo. Não tem medo da lei, não tem medo da consequência do ato deles. Então, estão nem aí. Agora, quando existe uma legislação mais robusta, mais pesada, aí a pessoa já pensa duas vezes, porque ele sabe que a consequência dos atos dele pode ser grande. Né? Então, meus amigos, essas são as nossas informações aí que eu queria trazer para você hoje. Estou vendo aqui mandar um abraço para a minha tia manhotra, a Ilma tá falando ali, Deus abençoe. Mandar um abraço também aqui para o Ulisses, bom dia a todos os presentes e ouvintes, muito obrigado, tá, Ulisses? A gente já vai encerrando aqui as nossas informações pelo Instagram, porque eu vou seguir com a programação musical e a gente continua junto aqui, sintonizados na Rádio Mix até o meio-dia. E agora, atendendo ao pedido da nossa ouvinte Maria Vanelli, nós vamos ouvir a música Por Amor Te Deixo Ir. Esse aí foi o pedido da música, foi o pedido aqui no quadro Mande a Sua, da nossa querida Maria Vanelli.